Graça e paz, minhas irmãs, meus irmãos, boa noite. Boa noite, graça e paz. Que bênção, mais uma vez, né? Estamos firmes aqui para a glória do Senhor. Embora meio cansado, mas nada que nos impeça de ouvir a palavra de Deus e clamar a Ele, né? Que nós precisamos dele. Cansado ou não, nós temos que clamar a Ele, né? Então, vamos nós, né? Dar os bem-vindos aos irmãos internautas que vão nos ouvir. Seja bem-vindo ao canal da Igreja Batista Reformada Vida Abundante. Nós estamos num culto de quarta-feira, na sala de oração online, todas as quartas-feiras, às 20 horas, tá bom? Você e a sua família são os nossos convidados. Bem, conforme a gente iniciou semana passada, nós vamos falar sobre as doutrinas ou a doutrina do arrependimento, que é um tema assim, que tem me fascinado demais, sabe? O Senhor tem me levado muito para esses temas. Quem tem acompanhado os cultos online no domingo, muita coisa saiu desse estudo dessas doutrinas, saiu outras mensagens, né? Que eu tenho pregado aí durante alguns domingos. Então, glória a Deus por isso, né? Que a gente tem esse entendimento, esse desejo de estudar e aprender com os irmãos. Vamos orar? Fazer uma oração introdutória para a gente começar? Senhor, nosso Deus e Pai, como é bom estar diante de Ti, Senhor. Mais uma vez, mais uma noite. Senhor, que não seja nós, mas o Teu poder, a Tua graça sobre nós. Nós queremos perceber Cristo em nós através da oração, através do testemunho, através da mensagem, da exposição bíblica, Senhor. Queremos gastar, Senhor, esse momento contigo, esses mais de 35 minutos para glorificar o Seu santo nome. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e por isso nós estamos felizes, contentes, porque o Senhor é bom e é bom todo o tempo. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos começar então, né? Hoje eu quero falar sobre o primeiro componente do arrependimento, não é? A irmã Netinha está chegando aí. Bem-vinda, Netinha. Boa noite. Bem, vamos só recapitular um pouquinho. Nós falamos um pouquinho da introdução, falamos um pouquinho do autor desse livro, né, que é o Thomas Watson. É um pastor abençoado, né, um pastor teólogo, professor. Nós estamos aqui juntos meditando, né, com algumas adaptações minhas, mas o importante é a palavra de Deus, é a fonte, né, onde nós vamos estudar mesmo, que é a fonte. Então, nós falamos semana passada que arrependimento, você deve ter anotado, mas quem não anotou pode anotar também hoje. Nós temos um conceito bíblico de arrependimento. Arrependimento é a graça do Espírito de Deus, por meio da qual um pecador é humilhado em seu íntimo e transformado ou reformado em seu exterior. Então, o arrependimento verdadeiro, ele externa, né, o que nós somos. Então, arrependimento é uma espécie de humilhação. É uma questão, é uma forma de você se humilhar intimamente, né, para que isso possa ser transpassado no exterior. Ou seja, uma vez que nós, cristãos, servos do Senhor, nos arrependemos de forma genuína, isso transparece, né, no nosso exterior. Ainda diz assim, o que é arrependimento? A fim de proporcionar em nós melhor entendimento. Saiba que o arrependimento é um remédio espiritual. Olha que legal isso, irmãos. O arrependimento é um remédio espiritual formado em 6 componentes espirituais. E o primeiro componente que vamos falar é hoje, é a percepção do pecado, tá bom? Serão 6 aulas. Essa é a primeira aula, falando da introdução semana passada. E vamos iniciar então. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a percepção do pecado. Vamos identificar o pecado. Vamos perceber o pecado, para que a gente possa se arrepender, né? Aonde há pecado, é passível de arrependimento, ok? A primeira parte do remédio do cristão são os olhos abertos. Está lá em Atos dos Apóstolos 26, 18. Se você já puder abrir comigo aí, tá bom? Quem já achar primeiro pode ler. Então, a primeira parte do remédio de Cristo são os olhos abertos, conforme lá em Atos dos Apóstolos 26, 18. Então, vocês estão bom de Bíblia, né? Vocês podem ler para mim aí, uma de vocês, tá bom?
para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Glória a Deus. Então, o arrependimento nos faz abrir os olhos, né? Com um entendimento espiritual que a Bíblia nos revela. Não é isso? Este é um dos fatos importantes a observarmos no arrependimento, por exemplo, do filho pródigo. Ele caiu em si, lá em Lucas 15, 17. Esse não precisa ler, você pode ler depois. Ele se viu como pecador e nada mais do que um pecador. Antes que um homem venha a Cristo, ele tem primeiramente de vir a si mesmo, né? Em sua descrição de arrependimento, por exemplo, Salomão considerou isto como o primeiro componente. Ele disse assim, lá em 1 Reis 8:47, caíram em si. Então, tem que abrir os olhos para você fazer uma autoanálise, né, de si mesmo. Uma pessoa deve, antes de tudo, reconhecer e considerar o que é o seu pecado e conhecer a praga do seu coração, antes que seja devidamente humilhado por ela. Então, até mesmo antes dessa questão espiritual, dessa percepção espiritual, nós temos que entender tudo aquilo que transgride a lei. O que é pecado, né, gente? Tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tudo aquilo que transgride a lei, tudo aquilo que o Senhor não se agrada. É o oposto disso, não é? A primeira coisa que Deus criou foi a luz. Portanto, a primeira coisa que deve haver em uma pessoa arrependida é a iluminação, né? Agora, sois a luz do Senhor, conforme Efésios 5:8. Os olhos são feitos tanto para ver como para chorar. Antes de lamentarmos pelo pecado, temos que vê-lo, ou seja, a gente tem que perceber o pecado pelo olhar, não é? É interessante aqui falar que os olhos, né? A gente peca muito com os olhos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente que é cristão, a gente que é servo do Senhor e quer buscar e quer exercitar um arrependimento genuíno, temos que equilibrar o nosso olhar, né? O olho é uma ferramenta terrível, para o bem e para o mal, né? Então temos que vigiar com isso aí. Os olhos são feitos tanto para ver como para chorar. Antes de lamentarmos pelo pecado, temos que vê-lo. Ou seja, disso podemos inferir que onde não percepção do pecado, onde não há percepção do pecado, não pode haver arrependimento. Ou seja, você tem que olhar, você tem que perceber, né, o que você está olhando ao seu redor, que aquilo é um pecado, né? Que aquilo está transgredindo a lei de Cristo. É mais ou menos isso que o autor está querendo dizer, e eu estou aqui tentando simplificar para vocês. Muitos que acham falhas nos outros não veem nenhum erro em si mesmos. Pessoas são vendadas por ignorância e amor ao próprio. Desculpa, amor próprio. Ou seja, a gente às vezes não consegue ver o erro a gente vê o erro nas pessoas, mas não vê o erro em nós mesmos, não é? Então tem que tomar cuidado com isso, porque nós temos que se arrepender na nossa individualidade para com Deus. Por isso, não vem o que deforma a sua alma, ou seja, o pecado que cometeu, né? O diabo faz com elas como o falcoeiro faz a sua ave. Eles as cega e as leva encapuzado ao inferno. Eu até li essa frase no início, lembra, semana passada? É interessante isso aqui. Então, esse primeiro componente de hoje ele é muito simples. Nós temos que tentar ou fazer um exercício diante do Senhor de um arrependimento genuíno e perceber o pecado, né? Acrescentando aqui que não está aqui, mas eu quero falar da minha fala aqui agora, que nós temos que entender que nós somos pecadores.
Nós herdamos o pecado de Adão. Não é? Eu até li um texto semana passada, no domingo, de que de um homem, todos nós pecamos, mas de um outro homem chamado Jesus, fomos transformados, né? Fomos justificados, ou seja, Cristo. Nós temos que primeiro saber o seguinte: pastor, como é que eu faço o exercício de perceber o pecado? Muito simples, saber que você erra e peca todos os dias. Então, aquela pessoa que só vê erro nos outros, não vê erro em si mesmo, tá cega. É como uma ave, né, lá? É como um falcoeiro faz com a ave. Ele cega a ave e as leva encapuzado ao inferno. Ou seja, eles encapuzam, eles põem um capuz na ave, né? Na águia que seja, né? No falcão, justamente para não ver aonde está indo, não é? O nosso caso, não, a gente tem que ver, a gente tem que perceber o que nós estamos fazendo de errado. Porque o nosso pecado vai nos levar para onde, gente? Para o inferno. O que o apóstolo Paulo fala? Que o pecado gera morte, não é isso? Todos pecaram e foram destruídos da glória de Deus. Não é isso? Então, o pecado gera o quê? Vida? Não, gera morte. Então, por isso essa é a ideia desse primeiro componente de perceber o pecado. Irmãos, é um aviso, é um alerta. Cuidado. Você que me ouve aqui nessa sala, você vai me ouvir, não é? Nós estamos falando sobre a doutrina do arrependimento. E o primeiro elemento, o primeiro componente do arrependimento é a percepção, ou seja, é você perceber o pecado. Porque o pecado, ele vem com um pezinho de algodão, uma coisa muito... que aos olhos de alguns não é pecado. Então, cuidado com isso. Abra os seus olhos, peça a Deus, para que Deus possa te direcionar para abrir tirar as vendas dos teus olhos, para que eu e você, nós possamos perceber o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos pecadores, a fim de que nós necessitamos, gente, de arrependimento para a glória do Senhor. Porque o arrependimento não é só para nós em si, no ponto de vista de se aproximar de Deus para a salvação, de qual for a forma, mas também glorifica a Deus, não é? Porque a gente foge do pecado, não é? A gente labuta, a gente luta contra o pecado. E aí eu vou falar sobre essa questão da luta e outras coisas lá em outros componentes semana que vem, tá bom? Então, hoje, esse é o resumo do primeiro componente do pecado, que é você ficar atento com os seus olhos e entender que o pecado está à espreita, né? O pecado está nas pessoas, está nas coisas, está na forma que a gente vê. Então, você tem que estar percebendo esse pecado para que haja um arrependimento genuíno. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Você quer fazer alguma pergunta? Vamos mudar um pouquinho o sistema aqui para a gente ir para a oração. Quem quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa para a gente orar? Todo mundo bem? Então tá bom, é porque é bem simples, né? É bem fácil essa questão de a gente perceber o pecado, né? Ah, pastor, mas existem pessoas que não percebem? Muita gente que não percebe pecado. Ele tá pecando, tá tudo certinho, acha que tá tudo bem, acha que tá indo pro céu, tá em paz, tá em pecado. Então a gente precisa abrir os olhos, né, para perceber esse pecado. Mais uma vez, se não tem pecado, não tem arrependimento. Vai se arrepender de quê? Se ele acha que ele não fez nada. Não é? Então, é por isso que, mais uma vez, irmãos, quando a gente aprende nas Escrituras quem é Deus, sobre Deus, a gente aprende, né? Eu lembro que, domingo passado, eu falei sobre uma questão de... a questão da obediência, né? E não é uma obediência qualquer. Porque até para obedecer, nós temos que entender que nós não somos capazes de obedecer. Por que nós somos capazes de obedecer? Porque somos pecadores, não é? Agora, em Cristo Jesus, nós podemos todas as coisas, porque Ele nos dá graça até para perceber o pecado. E quando a gente percebe esse pecado, a gente pede perdão, não é? A gente se arrepende dele, não é? Eu falei na semana passada que arrependimento em si não é quando a gente só chora ou tem remorso daquilo.
É quando a gente se arrepende mesmo. Senhor, pequei contra os céus, pequei contra ti. E chora, se possível, mas não volta a cometer o mesmo pecado. Outros estaremos sujeitos ainda. Vamos lutar contra isso o tempo todo. Não é? Mas temos que se arrepender de forma genuína. E, mais uma vez, quando nós recebemos de Deus o arrependimento genuíno, é de dentro para fora. Então, algo espiritual em nós, molda o nosso caráter interior, né? Nosso entendimento, nosso pensamento, que isso externa quem nós somos, o que eu faço, aonde eu vou, o que eu falo, o que eu visto. E tudo que eu faço agora não é para a minha própria carne, é para a glória de Deus. Tá bom? Vamos orar, meu povo, em nome de Jesus, porque Deus é bom. Vamos fazer os pedidos de orações, né? E vamos orar em nome de Jesus. A Netinha falou que está bloqueado pelo anfitrião. Muito bem, Netinha. Eu vou tentar desbloquear você aqui. A Netinha falou que eu bloqueei ela, ó. Netinha tá Freud, hein? Assim? Eu bloqueei o vídeo dela, parece. Ela falou que agora, muito bem. Será que eu fiz alguma coisa, gente? Alguma besteira aqui? Apertei sem querer? Deixa eu ver se eu consigo, tá? Peraí, Netinha, ver se eu consigo. Se eu não conseguir, tal, pá. Muito bem. Enfim, vamos seguir. Vamos orar? Então, peça as orações, peça os pedidos de orações, para a gente orar em cima dos pedidos. Eu vou multar todo mundo e vocês multam de novo, para ver se a Netinha volta. Pode abrir o microfone agora, gente. Vê se volta agora. Tenta abrir o microfone, Netinha. Vê se volta. Voltou. Todo mundo voltou. Eu não entendi. Só a Netinha que não voltou. Mas vamos prosseguir. Deixa eu ver aqui. Netinha. Netinha? Estão me ouvindo, gente, ainda? Eu tô. Sim. Tá, então vamos lá. Peça, Lourdes, conta a bênção. Glória Pede, a Deus, eu quero só agradece. agradecer pelas orações pela vida do meu irmão. A cirurgia foi um sucesso, tudo deu certo até aqui, né? Agora os 90 dias de ansiedade, de expectativa e tudo vai dar certo. E Já agradecer a igreja, agradecer os irmãos que oraram e que Deus possa abençoar. E orar pelo Afeganistão, né? Por aquele povo, que Deus tenha compaixão daquele povo, né? Verdade. Vamos orar, minha irmã. Que bom, viu? Agora é após a cirurgia do seu irmão, né? José, né? O nome dele, né? Antônio Alves de Carvalho. Ah, seu Antônio. Eu falei com o José hoje pela manhã. Pois é. Vamos orar pelo Antônio, essa pós-cirurgia aí, que se cumpra a vontade do Senhor, não é? Como sempre se cumpriu. Agora fizemos a nossa parte de orar e aprove o Senhor que teve misericórdia do Antônio e ocorreu bem a cirurgia. Que Deus maravilhoso. Como é bom servir esse Deus. É bom orar, irmãos. É bom saber a quem recorrer, não é? E a certeza de que Deus está conosco, né? E se ele não ficasse bom também, tivesse outra complicação, nós estaríamos aqui também da mesma forma, assim, Deus, eu estou triste, mas obrigado, Jesus, porque tu sabe todas as coisas, né? Então, é isso, gente. É isso que nos provoca em nós, quando a gente se aproxima de Deus, não é? Vamos orar pelo Afeganistão. Que situação, né, gente? Que situação. O Talibã tomou de conta lá. E não está fácil para ninguém, né? Não só para os cristãos, mas para todo mundo lá. No geral. Vamos orar. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia daquele povo, que eles consigam vir embora, aqueles que estão conseguindo vir, que venham, que mais aviões cheguem para vir embora, não é? E que Deus tenha misericórdia de quem ficar, não é? Não é fácil. As leis que eles impõem, principalmente para as crianças e mulheres, são cruéis, né? São cruéis. Deus tem misericórdia. Essa é a hora do povo se unir e orar, porque a oração tem muito poder, eu creio nisso. Viu? Também. Peça aí, irmã Fátima, fica à vontade, minha irmã. Pastor, primeiramente, eu só tenho a agradecer as bênçãos derramadas na minha família e na minha casa. Amém. Muitas. Amém. Deus é bom, né? Nossa, maravilhoso. Eu venho pedir o conforto
ao coração da dona Marta, que perdeu o esposo agora essa semana. São pessoas da minha adolescência. Perdi contato, voltei contato agora há pouco tempo, depois da morte da minha mãe. E ela perdeu o esposo essa semana, seu Sebastião. A família está toda assim, são evangélicos, mas estão... Era uma família muito... Eu não sei nem explicar aquela família, de tão amorosa, de tão unida. Você viu o amor fluir. Eu imagino. E assim, por mais que são evangélicos, que são cristãos, dói perder alguém, né? Então eu queria assim que Deus levasse o conforto à casa deles, fizesse eles entender que, igual o pastor falou aí, tudo é para o nosso bem, tudo. É verdade, Tudo é verdade, meu irmão. conforme Deus quer. Amém. Vamos orar sim. Pedir também pela família do Giribita, né? Porque, infelizmente... Não é fácil, né, minha irmã? Não é fácil. É uma coisa que eu lembro muito bem dessa frase do meu pai. A única certeza que nós temos é a morte. Mas nunca estamos preparados. Nunca. Essa é a grande verdade, né? Cristãos ou não, claro que o cristão tem um conforto a mais, por saber que o ente querido está na glória, está com Cristo. Isso não isenta o sofrimento humano, né? Mas lá no fundo a gente está assim, em paz conosco mesmo, de saber que nosso ente querido está lá com Cristo, né? Mas não é fácil. Vamos orar sim, para que Deus dê consolo para esses familiares que ficaram, né? Desse amigo seu de infância, do nosso vice-prefeito Giribita também, radialista, né? Eu acompanhei todas as mensagens, os jornais ontem e hoje, né? Para que Deus tenha misericórdia mesmo da família, porque não é fácil mesmo. Não é fácil, não. Eu estava aqui pensando... eu estava aqui pensando, né? Teve algumas quarta-feiras aí que a senhora estava pedindo para o irmão, para o seu esposo, estava doente, está melhor, graças a Deus. Parece que a Letícia saiu do hospital, né? Uma outra irmã que estava no hospital saiu. Pastor, a Letícia está assim... A recuperação dela está assim, uma coisa assim que é igual eu falei para a irmã Lourdes, é o médico dos médicos operando. Glória a Deus. Porque ela saiu, não andava, mal falava, não comia com as próprias mãos, porque ficou... A Letícia passou do tempo de intubação, ela ficou 19 dias entubada, e disse que é só 14 que pode. Meu Deus. Então, ela saiu muito debilitada. E a recuperação dela assim, tá caminhando a passos lentos, mas, sabe, é só agradecimento mesmo, só. Tá fora de perigo, né? Agora é só o processo de recuperação, né? Que é o que ela passou, né? Enfim, é continuar confiando em Deus, né? Pedindo a Deus graça, que Deus dê ajuda a ela, né? Ao esposo, aos familiares. E, no mais, pedir oração. Acho que eu estou até exagerando hoje. Não, pode ficar à vontade. Hoje nós temos tempo, pode pedir, minha irmã. Fica tranquila. Pedir oração pela construção da igreja. Amém. Para que os irmãos e os demais que vão ver esse vídeo possam estar colaborando, possam estar ajudando. Amém. Porque é muito importante para nós ver essa construção. Em nome de Jesus. Né? É verdade, minha irmã. Eu tenho orado todos os dias nesse propósito, minha irmã. Eu falo poucas vezes sobre o templo, a não ser quando a gente está naquele momento de falar mesmo, mas até para as pessoas não acharem assim, o pastor está falando muito, e o pastor é muito materialista, mas não é. É um desejo coletivo, né? É um sonho coletivo, e não é para a nossa glória, é para a glória de Cristo, né? Verdade. Essa semana o pastor Michel postou lá que eles vão construir agora também um colégio lá na escola. Já tem uma faculdade e vão construir agora um colégio cristão. Eu me propus na mesma hora de ajudar, porque são projetos legítimos, né? Como o nosso, que eu tenho um projeto de abrir uma faculdade, um colégio, né? Com princípios cristãos, para a comunidade mesmo, para o povo, para as pessoas, para os membros da própria igreja, e principalmente para a glória do Senhor. Essa é a minha oração, não é? Nós concluímos a primeira fase com muita luta, mas graças a Deus o Senhor nos ajudou,
E estamos agora nessa segunda fase aí, julho e agosto, né? Eu vou ter agora uma reunião mês que vem com a igreja para a gente falar sobre esse assunto da segunda fase. A segunda fase é mais difícil, é mais caro do ponto de vista financeiro, mas nada é impossível para os que crê, não é? Eu estou feliz, recebemos uma doação do irmão domingo agora, acabou o culto, ele me ligou, pastor José, me passa o Pix, quero abençoar a igreja. Que culto maravilhoso domingo passado. Me agradeceu pelo culto, disse que foi muito edificado pelo culto e queria muito nos ajudar. E fez uma oferta. Fiquei muito contente com isso, irmãos. Então, isso significa dizer que a obra ela é do Senhor, é Ele que vai tocar nas pessoas. É o que a irmã estava fazendo aí o pedido, né? Que o Espírito Santo de Deus toque em cada coração, não só a nossa membresia, os nossos amigos, os congregados, mas que as pessoas que nos conhecem, pela rádio, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, por todos os canais que a gente prega o Evangelho, né? Que as pessoas sejam sensibilizadas para nos ajudar. Vamos orar sim, viu? A Netinha, que não está podendo, tá travado aí o vídeo dela, mas ela falou aqui no chat, está pedindo oração por 2 amigas que estão com Covid, a Andressa e a Márcia. Nós vamos orar, sim, em nome de Jesus. Viu? Vamos orar por essas pessoas em nome do Senhor Jesus. Convido os irmãos a orarem comigo, então, em nome de Jesus. Vamos, por esses... pastor. Oi? Hoje eu quero falar. Não, pode falar, né, irmão? Claro, tem dá quero tempo pedir ainda. Pelos nossos pastores, por todos os irmãos da igreja. Amém. Porque hoje eu estou assim, uma felicidade, nem eu estou conseguindo me entender. Amém. Que bom, minha irmã. Então, assim, agradecer por tudo. Amém. Eu louvo a Deus, irmã, pela sua vida, pela vida de cada um dos irmãos. Fico muito contente. Que essa alegria perpetue na sua vida, viu? Porque ela vem do Senhor. Eu não tenho dúvida disso, em nome de Jesus. Embora eu esteja muito cansado pelo trabalho do dia a dia, mas estou muito feliz também, muito feliz. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus é lindo, Deus é bom todo o tempo. Viu? Como é. Esses dias me perguntaram, poxa, pastor Zé, esses dias eu vi você passando uma mensagem às 3 e pouco da manhã. Irmão, para mim não tem horário. Se eu tiver um tempo e ali tiver no meu coração de fazer e pregar evangelho, não tem horário para mim, irmão. Eu vou lá, né? Eu fiz uma reunião agora com os meninos, os novos obreiros que serão consagrados agora no aniversário da igreja, né? São 3 irmãos. Uhum. Eu estava falando para eles que a minha intenção de mandar as mensagens diárias, de falar no WhatsApp no privado com cada um, nem sempre, mas quando eu posso, as mensagens coletivas, em todos os âmbitos, né? Quando vocês me ouvem lá na rádio, meus devocionais, algumas das minhas mensagens, é sempre com o entendimento de ensinar, de ministrar a vocês, que o evangelho alcance vocês, as pessoas, e que esse evangelho alcance outras pessoas. É o meu desejo. Eu tenho um desejo ardente, irmão, de proclamar o evangelho. Sempre, sempre. Eu sempre tenho dito isso, enquanto tiver fôlego de vida, eu gostaria de proclamar o evangelho. E quando eu não puder, tiver assim, sem falar na cadeira de roda, por favor, me leve e todo domingo para a igreja, mesmo prostrado. Me deixe lá dentro, eu quero ouvir, eu quero ouvir, quero ver, pelo menos, mesmo que eu não consiga expressar, mas eu quero ouvir a palavra de Deus, porque isso é maravilhoso. Isso me deixa muito feliz. Vamos orar agora, em nome de Jesus? Então, vamos adorar o Senhor Jesus em oração. Pai amado e Pai querido, nós te louvamos, te glorificamos. Obrigado por esse dia, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado por esta alegria que está no nosso coração, no meu, da irmã Maria de Faz, da irmã Lourdes, da Netinha. Nós queremos te agradecer por tudo aquilo que tu és em nossas vidas, pelas providências até que nós nem pedimos. Mas tu é um Deus tão poderoso, tão maravilhoso, soberano Deus, que tu conhece no profundo do nosso coração e até mesmo antes de pedir, tu já sonda o nosso coração e já nos abençoa. Obrigado, Jesus, porque nós sabemos que somos falhos, somos pecadores, nós não merecemos, mas hoje nós aprendemos que nós temos que perceber o pecado, a fim de que, quando nós percebemos o pecado, o genuíno arrependimento possa brotar em nós. Possamos perceber e lutar contra esse pecado.
Deus, obrigado por esta palavra, por esse ensinamento. Tu sabe as necessidades, a cada pedido, a cada agradecimento aqui hoje. Deus, nos colocamos diante de Ti, como servos, como servas do Senhor. Queremos contribuir para a Tua obra, cantando, pregando, dizimando, ofertando, ajudando ao próximo, fazendo a Sua vontade, Senhor. Senhor, que nós sejamos cristãos, servos de Cristo, a fim de que o Seu nome, e melhor, o Seu evangelho, seja anunciado, Senhor, aos quatro cantos dessa terra. Obrigado, Jesus. O que seríamos de nós se não fosse a Tua palavra? O que seríamos de nós, da nossa família, dos nossos bens, dos nossos negócios, se não fosse a Tua presença, se não fosse a Tua palavra? Queremos estar baseados na Tua palavra, que ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Por isso nós Te glorificamos e Te agradecemos por tudo, Senhor. Oramos também pelo Afeganistão, por aquele país que está sofrendo perseguição, por aqueles cristãos, os não, todas as pessoas que não são cristãos também. Oh, Deus, que as Tuas mãos possam estar naquele país com um olhar de misericórdia, que aquele povo, seja talibã ou não, se arrependam e reconheçam que Jesus Cristo, que o nosso Deus, é o governador, é o dono do universo. Deus, independente do que está acontecendo, eu não tenho dúvida que Tu está no controle e Tu salvarás a quem Tu queres salvar. Tu terás misericórdia a quem Tu queres ter misericórdia. E é nesse Deus, é nesta palavra que eu creio. E queremos Te pedir que haja misericórdia como a Tua vontade naquele país, daquele povo, Senhor. Dê condições para que eles consigam sair do país, saiam do país, seja cristãos ou não, Senhor. Que as Tuas mãos estejam com um olhar de misericórdia para aquele povo. Nós Te pedimos na certeza que Tu é um Deus bom, um Deus misericordioso. Obrigado, obrigado, obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus seja louvado. Que bom, irmãos. Amém. É muito prazeroso estar com vocês aqui. Muito bom. Eu quero que Deus me dê graça para estar todas as quartas-feiras aqui, né, com os Amém. irmãos. Viu? Vai dar. Inclusive, essa madrugada, eu acordei de madrugada para orar, e o Senhor já me deu o próximo tema das quartas-feiras. Parece que Deus não está deixando nem eu folgar. Já está me dando outros temas em seguida, né? Mas eu estou estudando com carinho, com calma, né? E vamos trazer para vocês. Ainda temos aí umas 6 ou 7 quartas-feiras para terminar esse assunto, a doutrina do arrependimento. E eu convido vocês a divulgar isso, né? Eu vou subir daqui a pouco esse vídeo para o YouTube. Pega o link, manda para um amigo, manda para alguém, não é? Fala, participa conosco, você que está precisando de alguma oração, e chama a pessoa para participar. A sala de oração também é pública, tá, gente? Qualquer pessoa pode entrar, tá bom? Irmãos e irmãs, Deus te abençoe, semana de bênção. Nós vamos nos ver domingo lá na igreja. E não vamos esquecer, hein? Dia 28 e 29, 13º aniversário da nossa igreja. E domingo, dia 29, batismo nas águas 10 da manhã. Vai ser bênção. Beijo no coração. Paz. Paz. Deus abençoe vocês. Obrigado. Deus abençoe. A nós todos, pastor. Amém. Deus abençoe nós todos. Tamo junto.